Olá, meus queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para juntos darmos prosseguimento aí ao nosso estudo sobre o batismo nas águas, correto? Só lembrando aí que vamos divulgar agora por semana de 2 a 3 aulas, tá certo? Porque o nosso batismo aí já se aproxima, para que para que dê tempo de vocês estar assistindo esses estudos, tá certo? Então, sem perca de tempo, nós já vamos começar aqui com a nossa primeira aula, né, com o nosso primeiro tema aí dessa semana, que é o batismo e o Espírito Santo. Então, como de costume aqui, ó, eu vou deixar para vocês as referências bíblicas e também a explicação prévia aí, né, para que vocês possam ter um entendimento, tá certo? Então, vamos lá. O batismo nas águas é diferente do batismo no Espírito Santo, mas ambos fazem parte da vida cristã. Um representa compromisso e o outro capacitação. Vocês lembram que no ensaio eu perguntei para vocês o que era a diferença, né, do batismo nas águas? O que o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo era, né? Capacitação ou compromisso? Compromisso ou capacitação, né? Então nós vamos aprender já aqui com a Bíblia aqui para nós lermos as referências. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 10, 44 ao 45. Atos 10, 44 ao 45. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. E Lucas 11, 13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então, para começar, a diferença de um para o outro aqui, né? O Espírito Santo ele representa a capacitação. Ele representa capacitação. O batismo no Espírito Santo ele vai representar uma capacitação. É um dom dado para o crente, para ser revestido de poder. Então, o batismo no Espírito Santo é a capacitação. Já o batismo nas águas é compromisso, é uma ordenança que nós vamos cumprir aquele mandato de Jesus Cristo, né? Ide por todo mundo, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é uma ordenança que Jesus apresenta. É uma decisão pública de fé. Ou seja, ao descer as águas, o crente demonstra arrependimento e identifica-se com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e declara e dá início a uma vida nova com Deus, tá certo? Então o batismo não salva por si só, mas é um sinal visível de transformação que já aconteceu no coração da pessoa. Qual? A fé. Igual eu falei para vocês nos slides anteriores, a fé vem primeiro que o batismo. O batismo não pode vir primeiro que a fé, mas sim a fé vem primeiro que o batismo. Por quê?
É ela que faz acender essa decisão, a convicção de você aceitar a Cristo, reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador e cumprir o ídolo do Senhor Jesus Cristo, que é se batizar. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele atua desde o início da nossa jornada. Então, ou seja, é ele quem convence o ser humano do pecado. É o Espírito Santo. Ele leva ao arrependimento. É o Espírito Santo. E confirma a fé em Jesus Cristo. Tudo isso é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo. Então, como eu li aqui para vocês, Atos 1:8, o Espírito Santo capacita o cristão, né? Capacita o cristão, dá um poder a mais para o cristão. Viver segundo o que? A vontade de Deus. E a testemunhar com ousadia, né? Com vigor e com alegria, e fortalece o crente após o batismo, o que? Ajudando a permanecer firme na fé. Tá certo? Então, o que nós vemos aqui? Que o Espírito Santo foi derramado enquanto a palavra era pregada. Atos 10:44. Então, enquanto a palavra ali era pregada, algumas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo. Lembrando que as pessoas só foram batizadas com o Espírito Santo logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Na Bíblia não foi mencionado nenhum versículo anterior, enquanto Jesus estava aqui na terra, que houve batismo com o Espírito Santo. Sim, a Bíblia cita que homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, mas não fala que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. É só a partir de Atos dos Apóstolos que nós vemos é, essa maravilha aqui acontecendo. Então, o Espírito Santo ele foi derramado enquanto as pessoas ali ouviam a pregação de Pedro, mostrando que Deus age soberanamente e confirma que ele, quem crê nele. Então, essa ação do Espírito Santo revela que a salvação é a nova vida pela fé em Cristo Jesus. Tá certo? E aqui no livro de Lucas, que nós lemos também, Lucas 11, Jesus ensina que Deus concede o Espírito Santo àqueles que pedem. Então você tem que pedir, né? Você tem que pedir o batismo no Espírito Santo. É pedir, é buscar com insistência, né? É orar. Então você pedindo, isso mostra que o Espírito Santo é um presente de Deus, é um presente que Deus dá para o crente, que guia, que ensina, que fortalece o cristão em sua caminhada diária, antes e depois do batismo. Tá certo? Então, essa é a diferença do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é um compromisso. Será uma ordenança que a pessoa ela cumpre lá no ID de Jesus, ID pregar para todo mundo, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já o batismo com o Espírito Santo, ele é uma capacitação, né? Você receberá um poder a mais, né? Você receberá um poder a mais. Vamos supor que você é adolescente, está lá com seu celular com 50% de bateria. Você vai dar uma nova carga até chegar a 100%. O batismo com o Espírito Santo é mais ou menos isso. Você vai ser revestido de poder. Você receberá um poder a mais. Tá certo? Então nós vamos aqui para o nosso segundo slide. O batismo e a fé. Como eu falei para vocês, o batismo e a fé. A pessoa não pode se batizar sem ter aquela convicção. É a fé no coração, né? Igual eu falei para vocês nos slides anteriores, senão o batismo ele vai se tornar apenas um banho, ou algo rotineiro, ou porque alguém pediu para você fazer isso. Não. A fé vem primeiro que o batismo. Então, como de costume aqui, ó, nossas referências bíblicas e também a explicação aí, tá certo? O batismo sem fé não tem valor. A fé deve vir antes, pois é ela quem torna o ato significativo diante de Deus. Então a pessoa ela precisa crer, né? Ela precisa crer que o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo nas águas, ele é algo enviado por Jesus Cristo, dado por Jesus Cristo como uma ordenança para que nós fosse cumprir. Então, é preciso entender que sem fé a pessoa pode até se batizar, mas vai se tornar um negócio meio
né? Meio sem valor, como está falando aqui a explicação. Talvez para os que estão olhando tenha um certo valor, mas e para você que está sentindo e vivendo aquela experiência? Será que vai ter o valor? Então nós vamos ler aqui nossas referências bíblicas. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se esperam. É a prova das coisas que não se vê. Vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé, ela vem primeiro, como eu falei para vocês. É confiar em Deus, primeiramente. É confiar em Deus mesmo sem ver. Aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ninguém se batiza sem antes crer. É preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo foi enviado por Deus, que Jesus Cristo morreu por nós, que o batismo que Jesus nos ordenou, ele é verdadeiro. Por que eu estou falando isso? É porque lá na frente nós vamos saber qual é o batismo verdadeiro. Então, o batismo é um passo de obediência que nasce que nasce dessa convicção. Qual é dessa convicção? Anterior. É crer em Jesus Cristo. É crer no mandamento. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Sem fé, nós não vivemos. Ainda que nós, nesse mundo que nós estamos, nós trabalhamos, estudamos, temos a nossa família, nós precisamos viver de fé em fé. A nossa vida, ela é movida por fé. A pessoa que desce as águas, ela não passa a viver mais por si só. Ela não vive para si mesmo, ela vai viver agora para Cristo, né? É por isso que Paulo falou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós precisamos viver de fé em fé. Agradecer a Deus pelo que ele nos deu hoje e pedir para que ele venha nos preparar o amanhã, se houver. Porque a nossa vida ela está escondida, ela estará ligada em Deus. Então, por que nele se descobre a justiça? Né? Está escrito, porque nele se descobre a justiça de fé, justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé ou pela fé. Então, a salvação é pela fé, não pelo batismo em si só. O batismo não salva, mas confirma publicamente que a fé justifica o pecador diante de Deus. Tá certo? O batismo, por si só, ele não salva. O que que vai salvar? Uma vida íntegra diante de Deus, uma vida sem mentiras, sem pecado. E isso nós coloca na nossa vida. Porque muitas pessoas não têm a chance de se batizar. Por virtude da natureza da vida, as pessoas podem falecer antes de se batizar. Então, por exemplo, a cada 3 meses ou a cada 4 meses tem batismo na nossa igreja. Então, daqui a 3 meses, muita coisa pode acontecer. Talvez a pessoa que está na fila para ser batizado, ela nem chega a ser batizada, porque Deus recolheu ela antes de ser batizada. Mas será que por isso ela não foi salva? Não. Então, o batismo por si só, ele não salva, mas confirma publicamente a fé que justifica o pecador diante de Deus. Por que Davi justifica o pecador diante de Deus? Porque ele cumpriu o ID do Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira obediência que ele cumpriu a Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá, mais uma referência, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tá certo? Aqui não está falando só das obras. Por exemplo, eu vou ser salvo porque eu ganhei 1.000 almas, 500 almas, 300 almas. Não. As obras que aqui está falando é as nossas obras, o nosso dia a dia, né? O que que nós vamos fazer, o que que nós faz para Deus, para divulgar o evangelho, para testemunhar. Então, a fé verdadeira produz o quê? Atitudes diferentes. A fé verdadeira produz atitudes diferentes. Lá atrás, você tinha uma atitude duvidosa. Hoje você tem uma atitude nova em Cristo Jesus. O batismo é uma dessas obras. Por que o batismo é uma dessas obras? Porque você já cumpriu um ato de obediência a Cristo.
quando lá na frente, lá atrás, ele pediu para que nós fôssemos batizados. Então, não com, o, o, o batismo é como é uma dessas obras, não como meio de salvação, mas como uma resposta de quê? De obediência a Deus. De quem já crê, que tem fé viva e demonstra isso com ações corretas. Então, qual é o nosso dever aqui? É ter vida transformada, é produzir atitudes diferentes. Então, como eu falei para vocês, o batismo é uma dessas obras. Não como meio de salvação, mas como uma resposta de quê? De obediência. Então, a pessoa que se batiza nas águas, ela está cumprindo um ato de obediência a Deus. É uma das atitudes que é falada aqui. Tá certo? Então, a fé leva ao batismo e o batismo testemunha a sua fé. Então, a sua fé vai levar você ao batismo e o batismo vai testemunhar a sua fé ao público na hora do batismo. Então, crer é fundamental, batizar-se é obediência, viver em santidade é o fruto, é as nossas obras. Então, viver em santidade, você estará produzindo obras. Quando fala produzir obras, quando fala fazer obras, é nesse sentido. Nós precisamos viver em novidade de vida para Cristo, viver em santidade. Tá certo? Vamos aqui para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide. Deixei aqui de novo, né? Nossas referências bíblicas e também a explicação. O cristão batizado agora vive de maneira diferente, refletindo Jesus em suas atitudes e crescendo espiritualmente. O batismo na vida cristã, né? Então, o batismo na vida cristã, ele precisa dar a nós, para que nós venhamos levar a Jesus Cristo, as nossas atitudes diferentes, tá? Igual eu falei para vocês, nós não vamos pecar, lógico que vamos pecar, nós somos seres humanos, cometemos deslizes, mas nós temos ali o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado e que está pronto a nos perdoar e se confessarmos e deixarmos de viver aquela prática, né, do pecado. Então, em Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 3, se portanto fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, buscai as coisas do alto, não é quando nós olhamos para o alto, o que nós imaginamos? Ah, nuvem, céu, avião, não, não. As coisas do alto tá levando a nós pensar as coisas de Deus. O que Deus quer para nós? Ele quer coisas boas. Quer que nós andamos em santidade, ame o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aqui mostra que ao sermos batizados, declaramos que morremos para a velha vida e ressuscitamos com Cristo. Então, a nossa vida agora está escondida em Deus. Então, a nossa vida está escondida em Deus. Então, passamos a viver novos valores, nova mentalidade e um novo propósito. Então, se a nossa vida está escondida em Deus, é porque nós morremos para o velho homem e damos uma nova vida, né, levando os valores de Cristo, a mentalidade de Cristo e os propósitos de Cristo. Então, o batismo na vida cristã, ele já tem que começar por aí. Ele tem que mostrar ao mundo que nós declaramos que morremos para a velha natureza. Que velha natureza? O nosso eu, né? As nossas vontades, os prazeres da carne. Como eu falei para vocês aqui anteriormente, nós viveremos para Cristo. Não é mais o Davi, né? Espiritualmente falando, mas agora é Cristo que vive em mim, que reina em mim. Cristo é meu rei e ele precisa ser seu rei também. Então o batismo ele aponta essa realidade espiritual, uma vida transformada, dedicada a seguir a Cristo. Então aqui Mateus 5,16 diz assim, ó: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então o batismo cristão é chamado a testemunhar com atitudes, ou seja, o cristão vai ser chamado a testemunhar de quê? Coisas diferentes, novas atitudes, né? Se você foi transformado mesmo, se você está com a mentalidade de Cristo, se você está carregando novos propósitos.
Então, a nova vida recebida em Cristo Jesus deve refletir em nós o quê? As boas obras. Acabei de falar para vocês. As boas obras não está só ligado em ganhar almas para Jesus, não. Mas as boas obras é você andar em santidade, é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seu andar, no seu vestir, no seu modo de viver, né? Nas suas palavras, principalmente nas nossas palavras. A nossa maior pregação não é quando nós estamos dentro da igreja, não, mas a nossa maior pregação é quando nós estamos fora dela. Não é a igreja em si, o templo em si que é a igreja, somos nós, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e a cabeça desse templo, deste corpo, é Cristo Jesus. Então, quando nós mentalizamos que Cristo é a nossa cabeça, então não é nós que vamos pensar, mas é Cristo que irá pensar por nós. Então, o amor ao próximo é um caráter de glorificar a Deus. É um caráter de boas obras. Então, o batismo não é o fim, mas o início de uma caminhada de testemunho com Cristo. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos sendo lapidados a cada dia pelo Senhor. Nós não estamos perfeitamente salvos, santo, não. Nós estamos caminhando com Cristo rumo à Nova Jerusalém. Estamos caminhando com Cristo a passos pequenos, na humildade, buscando do Senhor a sua misericórdia, o seu perdão e a cada dia caminhando, mas sempre fugindo das aparências do mal, tendo novas atitudes, né? Fazendo boas obras, amando o próximo como a nós mesmos. Então, é, aqui o livro de Filipenses, ele traz para nós o quê? O encorajamento, meu Deus do céu. Ele nos encoraja a viver uma vida com Cristo. É um processo contínuo de crescimento. Ou seja, nós estamos no processo contínuo de crescimento. Nós não paramos aqui, nós estamos crescendo. O batismo ele marca o começo dessa obra. Deus é fiel para aperfeiçoar o cristão ao longo da caminhada. Então é Deus que nos segura, é Deus que nos faz caminhar, que nos fortalece a cada dia. Então, quem é batizado confia em Deus e está conduzindo e sendo moldado a sua vida diretamente por Ele. Então, o batismo na vida cristã, ele vai simbolizar nova vida em Cristo Jesus, testemunho visível ao mundo e também início de uma obra que Deus continuará. Amém? Vamos aqui para mais um slide. Agora nós vamos falar sobre o tema erros comuns sobre o batismo. Coloquei aqui também erros comuns sobre o batismo, né? Que tem muitas pessoas têm várias maneiras de batizar as pessoas, né? Várias maneiras aí de, de batismo. Então nós vamos saber aqui qual é o batismo certo diante da Bíblia, certo? Então vamos lá para a nossa explicação. Alguns pensam que o batismo salva por si só, como eu falei, não, né? Batismo por si só não salva, ou que é apenas uma tradição, mas ele é uma expressão de fé, não um ritual vazio. Então, por que o batismo ele não salva por si só? Porque quem salva nós é Jesus Cristo. É a nossa fé em Jesus Cristo que salva a gente. O batismo é um id de obediência a Cristo pelo que foi mandado nós fazer. Só que tem muitas pessoas, como eu falei para vocês, que não vão conseguir alcançar o batismo, né? Por causa da sua saúde ou pela natureza da vida, né? A pessoa pode chegar até a falecer e não cumprir o id do Senhor, mas não é por causa disso que ela vai deixar de ser salva, não. Então o batismo por si só ele não salva. Então aqui em Mateus 15, 9, diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Então, ou seja, enquanto o batismo é feito apenas por costume religioso, sem fundamento bíblico, ele perde o quê? O seu verdadeiro sentido espiritual. Ou seja, tem muitas pessoas batizando pessoas, por exemplo, crianças. Igrejas, de algumas igrejas católicas aí, são batizadas, ao nosso entendimento que nós temos aqui da palavra de Deus. Para que é feito o batismo? Né? O que simboliza o batismo? Né? O batismo ele simboliza a morte de uma velha natureza para ressuscitar uma nova natureza. É para lavar os pecados da pessoa, da alma. Não que a água ela lava. Né? Nós não estamos entrando ali ali para se banhar. Não, não. O batismo, espiritualmente falando, ele vai lavar a alma do pecador. E uma criança recém-nascida, ou até mesmo de uma certa idade, que não tem sentido, o entendimento da vida, o que é certo e o que é errado. Então, o batismo verdadeiro, nós já sabemos que o batismo verdadeiro é por imersão, não por aspersão, né? E imersão é quando a pessoa ela é mergulhada. E aspersão são quando as pessoas recebem a água na cabeça. Já começa por aí, né? Erros comuns sobre o batismo. Então é por isso que aqui em Mateus 15:9 está falando: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não está na Bíblia esse batismo por aspersão, mas o batismo por imersão tá, né? João batizou Jesus por imersão e outros homens e mulheres também foram batizadas nesse sentido. Então a falta de conhecimento sobre o batismo traz muitas doutrinas erradas a quem seja batizado sem entender o que é o batismo realmente, o que o batismo realmente significa. Morte para o pecado e sepultamento e uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, tem muitas pessoas sendo batizadas e nem sabem o que significa o batismo. Então, quando vocês for ter ali um momento de falar na igreja por que você quer ser batizado, você vai ter um entendimento mais ou menos nesse estudo aqui, porque você está sendo batizado. Por que você quer se batizar? Então aqui Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Batizar sem ensino bíblico gera a pessoa que passa pelo rito, mas não vive a transformação que ele representa. Então muitas pessoas se batizam e não têm a transformação que é preciso, que necessita. Tem muitas pessoas que se batizam, não nascem de novo, né? Não tem a sua vida transformada, não faz boas obras. Quando eu falo boas obras, é naquilo que eu falei, não é só ganhar almas, não, não, mas é o seu dia a dia com Deus, é o seu dia a dia na humanidade, tá certo? Então, o povo ultimamente está aceitando tudo que é pregado, porque quer facilidade. Não dá para aceitar outro evangelho sobre o batismo. Então, o batismo verdadeiro é o batismo por mergulho, né? Não é o batismo por aspersão, mas é o batismo por mergulho. Então, algumas doutrinas mudam o significado do batismo, tratando como símbolo opcional ou acrescenta exigências que a Bíblia não ensina. Tá certo? Vamos lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmo, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema. Alterar o ensino bíblico, gente, principalmente do batismo, é pregar um evangelho diferente do que Cristo e os apóstolos ensinaram. Tá certo? Então o batismo ele deve ser o quê? Deve ter fundamento na palavra, não em tradições. O batismo verdadeiro é acompanhado de ensino e de entendimento. O batismo verdadeiro é praticado conforme o verdadeiro evangelho. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé prática para o nosso dia a dia. Então, estou deixando aqui para vocês esses estudos, tá certo? Espero que vocês aproveitem, estudem, tirem dúvidas, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula em nome de Jesus.